Na última sexta-feira, o Botafogo enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena e sofreu uma derrota por 1-0, marcando sua terceira derrota consecutiva no Brasileirão. E além disso, esse foi o quarto revés seguido, incluindo a derrota anterior na Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. E essa sequência de resultados negativos é sem dúvida um sinal de alerta para o Botafogo. Mas claro, é importante ressaltar que antes da expulsão do Marçal, o Botafogo fazia uma partida consistente. Nada brilhante, mas consistente. O time se defendia bem, limitava as oportunidades do Corinthians e tudo mais, causando até dificuldade para o time da casa criar jogadas mais efetivas. E além disso, o Botafogo também demonstrava uma boa eficiência na transição ofensiva, que é um dos pontos fortes da equipe. Se a gente for olhar as estatísticas dos primeiros 25 minutos desse jogo, fica claro que o Botafogo foi mais produtivo, mesmo atuando fora de casa. O time carioca demonstrou uma maior disposição para buscar o gol em comparação ao Corinthians, que estava atuando no seu próprio estádio. Mesmo com alguns titulares que não iniciaram a partida, o Corinthians se mostrou pouco agressivo e carente de contundência. Porém, a expulsão do Marçal teve um impacto muito grande na partida, uma vez que o Botafogo passou a encontrar dificuldades para criar oportunidades e também manter a sua agressividade. Enquanto isso, o Corinthians melhorou o seu desempenho após algumas mudanças táticas e, claro, a saída do Marçal. E já no segundo tempo, o Corinthians voltou modificando a equipe com algumas substituições que já eram planejadas, trazendo o Fagner e o Renato Augusto, e acabaram melhorando a retenção de bola, a circulação do jogo e a capacidade de criação da equipe. Por outro lado, o técnico do Botafogo demorou a fazer alterações, agindo apenas após o Corinthians marcar o gol. Na sua coletiva no pós-jogo, Bruno Lage expressou sua insatisfação com o desempenho da equipe e pediu confiança da torcida, mas é fundamental que ele tome decisões táticas durante os 90 minutos do jogo para garantir o sucesso da equipe. Não basta apenas reclamar ou aumentar o tom na coletiva de imprensa como aconteceu há umas rodadas atrás. Ações táticas e estratégicas no campo são cruciais para manter o Botafogo numa boa posição na tabela do campeonato. E como eu falei antes, essa sequência de derrotas do Botafogo pode afetar muito a moral da equipe e parece que está afetando. Desde aquele jogo contra o Flamengo, parece que o Botafogo não é mais o mesmo. Parece que o Botafogo encarou aquele jogo realmente como uma final e, como não ganhou, acabou desestabilizando um pouco o mental da equipe. Cara, vocês conhecem futebol assim como eu, e a gente sabe que, devido à situação do campeonato, o Palmeiras está chegando e tudo mais, é bem preocupante. A gordura que o Botafogo tinha já não existe mais, não é mais aquela coisa toda como antes, já passou de ser mais de 10 pontos, se eu não me engano, e o Botafogo tá perdendo esses pontos com jogos bestas, inclusive, e não atuando tão bem quanto estava antes. A gente sabe que a mentalidade num momento como esse é a coisa mais importante, mais do que a qualidade técnica, tática e tudo mais. O Campeonato Brasileiro de 2020 ou 21, não vou lembrar agora exatamente, porque teve toda aquela confusão, por causa da pandemia, mas esse campeonato é um grande exemplo, visto que a mentalidade, o psicológico, tanto do Internacional quanto do São Paulo, principalmente o São Paulo, foram cruciais para o resultado final do campeonato, que foi o Flamengo sendo campeão, inclusive no jogo contra o São Paulo, na última rodada do campeonato. Então assim, cara, eu acho que o Botafogo tem que tomar bastante cuidado, tem que se restabelecer, e na minha sincera opinião, eu acho que não perde o título. Eu acho que esse Botafogo tá mais para aquele Corinthians 2017 que, em certo momento, apesar de ter feito um primeiro turno praticamente perfeito, invicto, inclusive, o Corinthians fez naquele ano, eu acho que o Botafogo pode ter uma trajetória semelhante nesse segundo turno, assim como o Corinthians, porque naquele ano, em 2017, o Corinthians, depois desse primeiro turno quase perfeito, apesar desse primeiro turno perfeito, digamos assim, o Corinthians começou a tropeçar no segundo turno, começou a perder jogos besta contra Avaí e etc. Isso levantou todo um questionamento na torcida e principalmente na mídia. O Renato Gaúcho naquela época até chegou a dizer que o Corinthians ia despencar na tabela, ia ter um momento que o Corinthians não ia conseguir suportar, por não ter um elenco tão qualificado, digamos assim, naquela época. Mas enfim, o que aconteceu no final a gente já sabe, O Corinthians foi lá, ganhou do Grêmio, etc. E acabou sendo campeão brasileiro. E eu acho que o Botafogo tem tudo pra fazer a mesma coisa. Tem um jogo em breve aí contra o Palmeiras. Pode vencer esse jogo e conseguir disparar. E conseguir recuperar a sua moral dentro do campeonato. Recuperar a sua autoestima. E assim conseguir emplacar nessa jornada de ser campeão brasileiro. Mas enfim, eu já falei demais, agora eu quero saber da sua opinião. O que você acha que o Botafogo tem que mudar? O que aconteceu com o Botafogo pra estar com essa queda de desempenho tão grande quanto teve nesses últimos jogos? Coloca aí embaixo nos comentários a sua opinião. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Vou deixar algumas sugestões para você assistir do meu canal e outros vídeos antigos. Eu acho que você vai gostar. E se gostar, por favor, se inscreva. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.